quanto antes, porque o mundo grita. A grande e ardente expectativa da criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Então que nós possamos aprender a nos posicionar sim, e o quanto antes. Eu fui motivado nessa palavra por uma oportunidade que tive na ceia, e eu gostaria de tratar um pouco mais. Só que eu confesso que é um tema muito difícil falar sobre a correção, falar sobre correção de uma maneira geral, principalmente aquela que vem de Deus. Por que é tão difícil falar isso? Porque ninguém quer ser corrigido. Essa é a verdade, irmãos. Ninguém quer ser corrigido. A gente quer ouvir que está tudo bem. A gente quer ouvir que estamos no caminho certo. A gente quer ouvir que tudo que a gente faz está certo. Mas a gente sabe que nem tudo que a gente faz está certo. Então se torna um tema muito difícil de lidar. Muito difícil de aceitar. E eu vejo que é um dos grandes desafios da igreja moderna hoje. É a gente lidar com a correção. Antigamente era uma prática no meio da igreja, a correção. Era uma prática, não era tão difícil você ouvir que alguém estava em disciplina, alguém estava em correção. Por ser um tema tão difícil, até a própria igreja se moldou a outros padrões para realizar esse tipo de ensino. Porque a disciplina é um ensino fantástico. Ela tem algo tremendo nas nossas vidas. Desde que haja entendimento. Desde que nós saibamos exatamente o que está sendo feito. Então a igreja buscou, de uma certa maneira, e eu acho isso muito legal. Porque eu acredito que se a igreja colocasse alguém hoje em correção, amanhã o irmão já estava em outra igreja. Porque é a verdade que nós vivemos. Mas não é porque nós não gostamos de ser corrigidos, não é porque nós não acreditamos que precisamos ser corrigidos que Deus não vai nos corrigir. E eu quero ser bem claro essa manhã, porque nem tudo é correção de Deus. Nem tudo é correção de Deus. Eu preguei na minha última oportunidade que nós estamos em um mundo, irmãos. As coisas acontecem. Carro quebra. Você fica doente. Você perde o emprego. Às vezes, para um até melhor, mas na hora que você perdeu é tão ruim, né? Então nós estamos em um mundo onde as coisas acontecem. Então buscar esse discernimento é essencial. Por quê? Porque muitas vezes Deus pode estar querendo falar conosco e a gente não está entendendo. Você está negligenciando o trabalhar de Deus. Você está achando que é algo normal, corriqueiro. Há uma diferença muito grande, a gente vai falar aqui, para quando Deus trata e para quando as coisas acontecem. A coisa acontece, irmão, nós estamos no mundo. Eu saí à noite e fui assaltado. Meu irmão, é o mundo que a gente vive. O mundo que a gente vive tem mal. Não, Deus permitiu porque... Pode até acontecer? Pode acontecer. Mas nem tudo é correção de Deus. Agora Deus corrige. Só que quando Ele corrige, é diferente. Quando Ele corrige, você sabe. E me desculpe, você não vem falar para mim que você não sabe, porque a gente sabe. A gente sabe quando Deus fala no nosso coração. Por quê? Porque a gente vai ver no contexto aqui que há uma maneira para Deus lidar conosco. Então, frente à abertura do nosso culto, vou usar a mensagem que o pastor trouxe, que nós possamos aprender o mais rápido possível a lidar com isso.
para que a gente possa ser bênção para o reino, para que a gente possa ser bênção na nossa casa, para que a gente possa ser bênção na nossa igreja, para que a gente possa ser bênção no reino de Deus. E para lidar com esse assunto, eu trouxe um livro que é até interessante. Eu vou contextualizar um pouquinho, que nós vamos falar sobre Lamentações, especificamente no capítulo 3. Eu queria compartilhar com você o versículo em Lamentações 3, do 19 ao 25. É a perícope que eu escolhi para a gente falar aqui. E aí eu vou falar por que eu quero trabalhar em Lamentações. Lamentações vem depois de Jeremias, tá, irmãos? Sei que é um livro que é muito profundo, mas não é um livro tão pregado e conhecido. Lamentações 3, no capítulo 19, diz assim: lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor de Deus, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança estão nele. Eu particularmente acho essa parte aqui fantástica, irmãos. Eu acho, nossa, primeiramente, por que falar de Lamentações? O que é o livro de Lamentações? Lamentações é um livro poético do Velho Testamento. Lamentações ela é formada por 5 poemas que dão origem aos 5 capítulos. E, tradicionalmente, ela foi atribuída ao profeta Jeremias pelo seu contexto, pelo seu conteúdo. E quando a gente analisa a vida do profeta Jeremias, eu não sei se você já teve a curiosidade de ler Jeremias. Aliás, eu convido você a fazer uma leitura corrida da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Eu procuro fazer essa leitura a cada 2 anos. Espero que quando eu me formar eu consiga fazer todo ano. Mas um propósito de leitura para a gente abranger a Bíblia inteira, para a gente conhecer a palavra de Deus, sabe? Tem livros que muitas vezes você nunca leu. Muita gente fala mal de Números. Números é fantástico. Números tem uma profundidade tremenda. Ele não fica só contando o povo, não. Tem verdades bíblicas muito legais em Números. E outros grandes exemplos. Mas é muito interessante você fazer esse propósito para a sua vida pessoal, para a sua vida espiritual, em conhecer a palavra de Deus, sabe? Interagir, ver. Geralmente, você vai ver que a palavra começa a fazer ligações fantásticas. Por que está escrito isso em Colossenses? Nossa, peraí, eu li que está falando isso em Eclesiastes, e aquilo tem uma profundidade tremenda, mas você só vai ter esse tipo de experiência quando você quiser participar dessa experiência. Isso palavra nenhuma vai te dar, aula de EBD nenhuma vai te dar, porque é uma experiência particular de você com a palavra viva, de você com a palavra de Deus. E é maravilhoso quando a palavra fala. É maravilhoso quando a palavra fala. Mas mais interessante, dentro desse contexto, é quando você lê Isaías, Jeremias e Ezequiel. Corrido. Tem muita coisa ali que eles falam especificamente para aquele momento. Tem muita coisa ali que é exposta para aquele povo e para aqueles povos que estavam ao lado deles ali, o contexto. Mas eles conseguem extrair o drama do cativeiro. Eles conseguem extrair o drama que foi passar por aquele momento de aflição. É intenso, e de intensidade entende, irmão. É intenso. Você lê Jeremias, você sente nas palavras de Jeremias, porque Isaías, e aí, o porquê que o trabalhar de Deus é diferente.
Por que a correção, o tratado de Deus é diferente? Porque Deus levanta seus profetas. Deus, ele não simplesmente bate na sua porta, entra e derruba tudo. Não, irmãos, não. Deus é misericordioso. Deus é bondoso. Deus é maravilhoso. Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O objetivo dele é de tratar com o seu povo, de falar aos nossos corações. Por isso ele vem e levanta, por isso ele vem e ele fala. Nossa, aonde eu vou é sempre a mesma palavra, acorda. Deus está falando com você, Deus está te chamando, porque o objetivo da correção é te trazer de volta para o centro. O objetivo da correção é fazer com que você olhe para Ele. Para quê? Para que você seja a bênção para as nações. Para que você seja a bênção aonde você está plantado. Esse é o grande propósito. Então, quando você faz uma leitura corrida, você começa a perceber, meu Deus, como aquele povo não viu isso antes? Como aquele povo não viu isso antes? 740 a.C., Deus levanta Isaías. Converte nação. Se converte, nação, olha para mim, olha para mim, olha para mim. Faz aquilo que eu estou falando, pelo amor de Deus. E o povo não faz. E aí vem Jeremias, em todo esse contexto. Irmãos, o povo estava tão endurecido dentro do seu coração, porque as maldades do mundo endurecem. Sabe, quando você começa a olhar muito para o mundo, você cansa. Parece que, poxa vida. Eu já falei aqui em outras oportunidades, quando você vê Salmo 73, até o próprio salmista falou, olhando para a prosperidade do ímpio, eu quase me perdi. Porque nos entristece. O povo estava com o coração tão duro para as coisas de Deus, que Deus levantou um profeta com o peso de Jeremias, com o nome de Jeremias, e ele apanhava quando proclamava a palavra do Senhor. Quando ele falava, ei, nação de Israel, olhe para mim, porque eu estou enviando uma nação do norte. O que acontecia? Os sacerdotes, põe ele no meio da praça, agora dá uma surra nele. O povo falava, isso nunca nos acontecerá. Aí você continua lendo e você chega em Ezequiel, diante do rio Quebar, numa nação estrangeira, com a sua cidade completamente destruída. Deus só não levou todo mundo para o cativeiro porque deixou os miseráveis para trás. Foi terrível. Foi difícil, mas quanto Deus falou? Quanto Deus falou até que caísse a ficha? Depois dessa experiência do cativeiro, Israel nunca mais largou, nunca mais se prostituiu a outros deuses. Mas a gente se pergunta, por que não ouviu antes? Foi difícil? Foi muito difícil. Mas o objetivo não foi de destruir Israel. Meu irmão, quando Jesus declara que nenhum daqueles que o Pai lhe deu, ele lançará fora, ele perderá, é exatamente isso que ele está falando. Ele tem prazer em nos trazer de volta para o centro. Ele tem prazer em falar conosco. Ele tem prazer em nos trazer de novo para a vontade dele. E como ele vai fazer isso? Acordando você de manhã com um cafezinho na cama? Não, ele tem que te chamar a sua atenção. Ele tem que fazer você olhar para aquilo que ele está falando. Irmãos, o cativeiro babilônico não foi algo... a gente vê na antiguidade, hoje tem muito cético no nosso meio. Hoje os caras questionam até os autores, quando for escrito. Hoje todo mundo resolveu questionar tudo. Está todo mundo questionando tudo. Mas a palavra do Senhor não passará. A palavra do Senhor não passará.
o contexto do antigo mundo. Todo mundo invadia todo mundo destruía todo mundo. Quando você vê a história, Babilônia era um grande império, o Egito, começa lá no Egito, era um grande império, o Egito perdeu o império, aí vieram outros impérios, até o grande Babilônia, aí da Babilônia veio a grande Pérsia, e da grande Pérsia veio a grande Grécia, e da grande Grécia veio a grande Roma, e aí passou-se a mudar o contexto. Por quê? Porque houve algo fantástico. O Messias se manifestou no meio da nação. O Messias se manifestou nessa terra. E a vinda dele foi tão impressionante, tão marcante, que até o tempo foi parado de contar. Em antes e depois da sua vinda. Então você pode olhar e falar, o contexto do antigo mundo, todo mundo invadia todo mundo destruía todo mundo. Então, podia ser que Israel também foi invadido por acaso? Não, não foi por acaso. Então foi o demônio. Com certeza, e aliás eu gostaria de fazer uma observação aqui. Que poder é esse que os crentes estão dando para o demônio, hein? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Tem denominações aí que eu particularmente considero como seita que chama demônio de Deus. Você me desculpa, meu irmão. Você me desculpa. Para tocar em Jó, ele foi pedir permissão para Deus. E o que ele fez estava embaixo da autoridade de Deus. Vai! Mas até aqui. Daqui para frente você não passa. Daqui para frente você não passa. Então, o contexto do cativeiro não foi algo do acaso. E também não foi uma obra do maligno. A Babilônia foi um grande instrumento de Deus para que o povo voltasse a fazer a vontade do Senhor. E mais uma vez eu falo, isso não foi ao acaso. Deus levantou Isaías, Deus levantou vários profetas para falar, olha para mim. Se o povo tivesse olhado, se o povo tivesse se inclinado, tivesse tido discernimento, talvez não precisaria passar pelo que passou. E muitas das coisas que nós passamos, muitas vezes nós não precisamos passar. Mas a gente quer. A gente quer passar pelo mal. A gente sabe que está errado, mas vai até o fim. A gente vai falar um pouquinho disso lá na frente. Aqui eu gostaria de trazer um ensinamento bem legal, para que a gente tenha uma visão do que é a correção. Porque, como eu disse, a correção, ela não é um instrumento de Deus para te destruir, ou para, sei lá, fazer com que você perca, fazer com que você seja envergonhado. Não, meu irmão, não. A correção tem um único exclusivo função, a única exclusiva função de te trazer de volta para o centro da vontade do Senhor. Porque existe também a aprovação. Existe a aprovação. E quando a gente lê lá no livro de Tiago, quando ele fala exclusivamente alegrai-vos, ao passardes por várias provações, você fala, como é que pode isso? Você já viu as pessoas falando? Como é que pode se alegrar? Como é que pode se alegrar? Sim, querido, se alegre, porque existem dois contextos completamente diferentes que eu quero que você saia daqui essa manhã entendendo esses contextos. Por que você deve se alegrar com a aprovação? Porque a aprovação te joga para frente. A aprovação faz com que você avance. A tentação não. A tentação, Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Somos tentados pela nossa própria cobiça que age dentro de nós. Opa, tentação é outra coisa. Tentação parte daquilo que está dentro do seu coração. Agora, a aprovação não, queridos. A aprovação e a disciplina vêm de Deus. A única diferença é que ela tem dois contextos completamente diferentes. Provação. Está tudo bem. Está tudo certo. Estou avançando, aprendendo, ouvindo a voz do Senhor. Ele está me usando. E aí, tudo vai para o ar. Tudo. Acabou? Não, está saindo, né? Aí, falei que eu não ia pular e... Oh, meu Deus, mas tudo bem. Aí tudo vai para o espaço.
Parece aquele tribulado, parece aquela situação difícil, parece aquela coisa que você fica com raiva. Aí você diz, por que Deus? Eu não estou tudo certo? Tá. E é exatamente isso que a provação faz. Você não chegou até aqui? Agora eu vou te levar até lá. Você entendeu, né? Você não chegou até aqui? Mas você tem capacidade para chegar até lá. Então vamos, eu vou te ensinar. Você está amando? Eu vou te ensinar a amar mais. Você está perdoando? Eu vou te ensinar a perdoar mais. Você está aprendendo? Você está avançando? Eu vou te ensinar a voar. Esse é o contexto da aprovação. Se nós pudéssemos contextualizar a aprovação, é como se alguém estivesse te empurrando. A disciplina não. Em algum momento você perdeu a visão. Em algum momento você parou. Em algum momento aconteceu alguma coisa, irmãos, que agora a gente precisa te puxar. Então, o contexto da aprovação é te levar mais para frente. Então, quando você estiver explodindo, aquela fervoroso, chegou na casa de alguém, tem alguém doente, deixa que eu oro. Precisa trazer uma palavra, deixa que eu trago. Sabe aqueles irmãos? Pode deixar que eu faça a mesa. Estou apavorando. Irmãos, voa. Encare as provações com alegria, pois o Senhor está te levando para cada vez mais longe. Entendeu o contexto de Tiago? Entendeu, né? Agora, se você amava a oração e não ora mais, se você amava a comunhão, se você fazia por amor, e de alguma certa maneira aquilo embananou e você não tem mais vontade, Deus vai tratar com o seu coração. Deus vai te puxar novamente para a vontade dEle. E é nessa hora que a gente precisa ter esse discernimento. Deixa eu correr rapidinho, que eu acho que a gente contextualizou. Dentro desse ponto, eu quero trazer três simples, dentro desse contexto, eu quero trazer três simples pontos para que a gente aprenda logo, assim, tratar com essa correção. Para que a gente aprenda logo a evoluir, a avançar. Provação, irmãos, tem vários níveis. Desculpa, eu falei errado. Disciplina, tem vários níveis. Eu peguei o pior, que foi a Babilônia. O pior que podia acontecer, Deus enviar uma nação do norte e quebrar tudo. Mas existem vários níveis de correção. Mas a gente precisa aprender a lidar com eles. E eu trouxe aqui 3 pontos para reconhecermos e aprendermos a lidar com a disciplina de Deus. Primeiro ponto que eu quero tirar eu não falei por quê, mas eu vou terminar. Porque o primeiro ponto está em Lamentações 19, 3, 19. Deixa eu ler aqui. Lamentações 3, 19 e 20. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me de tudo isso, e a minha alma se desfalece dentro de mim. Por que a gente escolheu o livro de Lamentações? Porque Lamentações são poemas. Lamentações é um livro poético. E quando a gente trata de disciplina, quando a gente trata de correção, não é uma narrativa, não é uma história, não é uma lista de fazeres, não é uma lista de dons, não é uma lista. É algo que mexe com você. É algo que, de uma certa maneira, você sente, você passa, você, lida com a sua humanidade. E é por isso que a gente escolheu esse contexto do livro de Lamentações. Eu achei legal falar isso. Porém, o primeiro ponto que nós precisamos destacar para aprender a lidar com a correção de Deus é aprender a lidar com a dor. Aprender a lidar com a dor. Como nós lemos aqui, o profeta escreve o seguinte: lembro-me das minhas aflições e dos meus delírios, da minha amargura e do meu pesar. A dor faz parte do contexto humano. A dor faz parte do sentimento humano, da estrutura, da composição do homem.
Ah, Rô, mas Deus pode me trazer dor? Pode. Com um propósito. Com um propósito específico. Mas pode. Mas por que a gente tem que lidar com esse tema? Por que a gente tem que lidar com esse ponto? Por que a gente tem que aprender a lidar com isso? Porque nós estamos acostumados a viver uma visão antropocêntrica. Uma palavra linda, adorei usar essa palavra. Antropocêntrica. Mas se resume a quê? Tudo é do homem, para o homem e através do homem. Tudo gira em torno do homem, a palavra, a mensagem, aquilo que você quer. Então é um absurdo nós passarmos por algum tipo de aflição. É um absurdo passarmos por algum tipo de dor. É um absurdo nós passarmos por alguma dificuldade. Porque se tudo é para o homem, tudo tem que ser voltado para a sua alegria. Olha o contexto que nós estamos vivendo. Meu corpo, minhas regras, eu só faço o que eu quero. Eu só faço o que eu quero, o que me dá prazer, o que eu acho que está certo. Os pais não podem corrigir mais os seus filhos. Por quê? Porque eles não podem se sentir frustrados. E aí, a gente tem um problema muito grande. Porque as pessoas estão se matando. Porque elas não estão sabendo lidar com a dor. As pessoas estão largando o propósito do Senhor porque elas estão sendo corrigidas. Meu irmão, se você contextualizar para algo palpável do nosso dia a dia, talvez você tenha um ministério fantástico nas mãos que ainda não aconteceu. Por quê? Porque você não aceitou ser corrigido ainda. Talvez você tenha algo a manifestar, você é inteligente, capaz, Deus te capacitou, você já tem todas as ferramentas necessárias. E o que está faltando para você? Olhar para Deus e ser humilde. Olhar para Deus e permitir que Ele fale com você. Porque Ele sabe que se Ele te jogar nesse ministério, o primeiro problema que der, você vai sair arrebentando tudo. Porque nós não sabemos lidar com a dor. Irmãos, por que os nossos pais eram tão fortes? Porque eles aprenderam a levantar a cabeça. E não foi levantar a cabeça para mostrar para os outros que eu estou em pé. Olha como eu estou em pé. Olha como eu estou em pé. Não foi para mostrar para os outros que eles estavam em pé, não, foi para se superar, para avançar. A dor, ela tem um contexto fantástico. A dor é um grande agente de aprendizado na nossa vida. Se os antigos sabiam disso, quanto mais nós que estamos debaixo da vontade do Senhor. A dor que nós passamos tem que fazer a gente ser maior, tem que fazer a gente ser mais forte, tem que fazer a gente superar, sabe? Agora a gente está vivendo uma era da melancolia. Eu estou com dor. Deixa eu postar uma foto no Facebook. Agora é Instagram, que Facebook? Instagram. Não, meu querido, não. Foi isso que essa geração perdeu. Foi exatamente isso que essa geração perdeu. A capacidade de aprender com seus erros. A capacidade de aprender com as dificuldades. A capacidade. Eu uma vez encontrei uma irmã, a irmã Vilma, amo ela. Ela uma vez falou algo tão profundo para mim, ela falou assim, nossa, Rô, quantas vezes eu deixei o homem parar o meu ministério? Depois vim entender isso depois de muito tempo, falei, meu Deus. Porque não sabe lidar com a correção, não sabe lidar com a dor, não sabe lidar com as adversidades. Então o primeiro ponto que a gente precisa aprender a lidar, até o nosso pastor Wilde, ele trouxe uma palavra aqui, o não de Deus também é resposta. O não de Deus também é resposta. Porque o Senhor quer nos capacitar. Agora a gente precisa ter o discernimento também de saber quem é corrigido. Quem é corrigido? Hebreus capítulo 12 vai falar que os filhos são corrigidos. E por que ele vai falar isso? Porque, meu irmão, se tudo que você faz tem malícia, se tudo que você fala tem segunda intenção, se tudo que está envolvido com o seu nome ou com você está errado, tem alguma coisa errada, você não precisa ser corrigido, você precisa ser convertido. Se tudo que sai de você é maldade, você precisa ter um encontro, irmãos.
Você ainda não teve um encontro. Mas como eu disse, se em algum momento um trem veio diante da tua face e jogou você longe, Deus vai te trazer de volta, fique em paz. Fique em paz. Mas a gente precisa aprender a lidar com isso. Porque o segundo ponto para a gente entender a correção de Deus é reconhecê-lo em nossos caminhos. É difícil passar pela correção, é? É muito difícil passar pela correção. Mas em nenhum momento Deus vai te deixar sozinho nela. Em nenhum momento Deus vai te deixar sozinho nela, irmãos. Assim mesmo como eu disse no contexto do cativeiro, quando Deus levantou Isaías, Jeremias, Deus levantou seus profetas. Obrigado, irmão. Deus levantou seus profetas para falar: ei, olha para mim, olha para mim. Deus estava com o povo no cativeiro babilônico. Deus estava com eles avisando. Deus permitiu que Nabucodonosor invadisse Jerusalém, invadisse Judá e destruísse tudo. Deus permitiu. Deus permitiu. Mas quando Ezequiel está diante do rio Quebar, e ele dobra o seu joelho para orar e para falar com Deus, o que acontece? Ele vê os céus abertos, e a glória de Deus se manifesta para ele, ele vê o Senhor falando com ele, e ele vê anjos para todo lado. Quando Daniel, que o contexto de Daniel é muito pior do que a gente já ouviu até hoje, eu acredito que Daniel foi feito eunuco. Ele se inclina para estudar os escritos de Jeremias e entende que o cativeiro demorará 70 anos, terá fim. Isso se remete a uma palavra: esperança. Há esperança. Porque o objetivo de Deus, como eu disse, é nos trazer de volta para o centro. E quando nós estamos encarando essa correção, seja em qual nível for, seja com Deus te avisando, como uma palavra como essa. Como uma palavra que você tem ouvido de domingo após domingo, se conserta, se posiciona. Vamos lá, meu irmão, acorda, tal. Aí você negligencia e passa uma semana. E quantas vezes você orou para que aquilo acontecesse na sua vida? Quantas vezes você se posicionou para que aquela manifestação acontecesse na sua vida? Não é só ouvir. Não é só ouvir. Qual deve ser a nossa postura? Quando Deus está nos direcionando a algo. Lamentações capítulo 3, versículo 29. Ponha o seu rosto no pó, talvez ainda haja esperança. Talvez ainda haja esperança. Por isso, irmãos, quando Deus está falando ao nosso coração, e quando a gente lê lá em Hebreus, que não ensinará o homem a seu irmão, porque eu colocarei a minha lei no seu coração, é exatamente disso aqui que ele está falando. Você já ouviu coisas que foram pesadas, mas não foi para você, e você está em paz. Agora você ouviu coisas que muitas vezes não foi nem tão profundo assim e te fez revirar na cadeira. Porque o Espírito Santo dentro de nós grita. O Espírito Santo dentro dos nossos corações nos avisa. Ele fala conosco, porque Ele sabe, irmãos. Ele sabe que nós temos essa deficiência, a gente é carne. A gente é humano. E a gente precisa voltar a fazer as coisas com amor. Foi como eu disse em 1 Coríntios, eu parei esse texto aqui para nós lermos, que foi o texto que eu usei na ceia, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 31. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Se a gente tem essa sensibilidade de entender que Deus está falando, se a gente tem essa sensibilidade de entender que Deus está nos direcionando,
Meu irmão, talvez você nasceu aqui e está plantado aqui, está frutificando aqui. Louvado e adorado seja o nome do Senhor. Louvado e adorado seja o nome do Senhor. Mas talvez você passou por 5, 6, 7 ministérios e não dá certo. E sempre tem alguém que te joga para o alto. E por que que isso está acontecendo? Porque Deus está chamando a sua atenção. Porque Deus está querendo te ensinar. Você vai fazer? Vai, mas não é do seu jeito, é do jeito dele. Você vai manifestar? Vai. Você vai ser bênção? Vai. Mas não é do seu jeito, é do jeito dele. Por isso, quando nós aprendemos a reconhecer Deus nos nossos caminhos, quando a gente aprende a clamar, nem para o cativeiro a gente vai. Nem para o cativeiro a gente vai. Quando a gente aprende a reconhecer que Deus está falando. E como eu disse, pregador nenhum tem o poder de te fazer reconhecer algo assim. Porque o Espírito Santo de Deus tem o objetivo de nos fazer reconhecer o pecado dentro de nós. Por que que a gente não manifesta? Se o povo ouviu a voz de Isaías, por que que não se converteu? Eu e você ouvimos palavras, domingo após domingo, Deus falando, pregadores, pastores, homens de Deus falando, por que que a gente não se converte? Por que que a gente espera chegar no limite? Por que que a gente espera não dar mais e Deus tem que fazer algo muito maior para que a gente volte? Porque é muito mais fácil fazer errado. É muito mais fácil fazer o errado. É muito mais fácil você se entregar, é muito mais fácil, muito mais fácil. Não sei se você já se deparou com uma situação dessa, mas eu já. De não querer me envolver porque eu sei que vai me dar trabalho. De não querer comprar a briga, porque você sabe que você vai ter que se posicionar, você sabe que você vai ter que fazer. Eu já me vi nessa situação, por isso eu vou usar eu mesmo como exemplo. Não é fácil. É muito mais fácil você ficar sentado na sua cadeira assistindo Netflix. Muito mais fácil você ficar na sua casa. É muito mais fácil você não se envolver. O louvor tem que chegar aqui 7:30 da manhã. Muito mais fácil não se envolver. O professor lá embaixo tem que estudar a semana inteira para poder dar aula. É muito mais fácil a gente não se envolver. É muito mais fácil a gente ficar cômodo. E é por isso que muitas vezes a gente não se mexe. Só que a gente não tem a noção de que isso é uma cultura que vai criando dentro de nós. E aí você vai deixando tudo, vai deixando. Você não se envolve com a oração, com o partir do pão. Você não se envolve com o amor. Você não se envolve com o seu irmão, com o projeto. E aí Deus tem que vir e falar: ei, acorda. Volte a olhar para mim. Volte a ser um vaso nas minhas mãos. Volte a permitir que o fogo arda dentro do seu coração. Vai dar trabalho? Vai. Mas, meu irmão, quando você abrir a boca, vai sair fogo. Quando você orar, vai sair milagre. Quando você ensinar, você vai ver os menininhos saindo da sala. Porque é isso. Permita-se ir mais além. Permita-se ser bênção. Aprende logo o que você tem que aprender, porque o reino precisa. O reino precisa. O reino precisa. Para fechar, que eu não vou me demorar nesse ponto, reconheça que está errado. Pelo amor de Deus, reconheça que você está errado. Vou dar algo bem simples, mas que você vai entender assim de uma maneira fantástica. Você entra numa sala quando a porta está fechada? Você não entra, irmãos. Você não entra numa sala quando a porta está fechada. Reconhecer que está errado é difícil. Meu Deus do céu. Reconhecer que você tem que mudar. Reconhecer que a gente tem que abaixar a guarda e falar: realmente,
louvado e adorado seja o nome do Senhor. É difícil, é muito difícil reconhecer. Mas Salmos capítulo 126, e é muito legal, porque ele fecha todo esse contexto aqui. Talvez você nunca leu esse salmo ou não se atentou, que ele está completamente inserido nesse contexto. Mas olha o que fala o Salmo 126. Quando o Senhor trouxe cativo de volta de Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cânticos de alegria, até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor restaurou-nos, assim como enchestes um leito do ribeiro no deserto. Aquele que semeia com lágrimas, com canto de alegria, colherão. Aqueles que choram enquanto lançam a semente, voltarão com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Reconhecer que é difícil. Reconhecer que está errado é difícil. Reconhecer que a gente precisa de conserto. Reconhecer que você ainda não está perfeito. Reconhecer que você realmente não vai ser do seu jeito. Reconhecer é difícil. Mano, é muito difícil. É muito difícil. Mas é muito difícil, mas vale muito a pena. Porque quando o povo voltou do Egito, quando o povo reconheceu verdadeiramente o nome do Senhor tem que ser exaltado no nosso meio. Nada de Baal, nada de Astarote, nada de deuses estranhos, nada de culto a outros deuses. A casa do Senhor será dele, o meu coração será dele. Foi como um sonho. Foi como um sonho, porque ele tratou de colocar o riso na boca daquele povo. Portanto, irmãos, aprenda a lidar com a correção de Deus, seja ela o nível que você estiver. Semeie com lágrimas, como eu amo dizer aqui. Não existe lugar melhor para você chorar, senão aos pés do Senhor. Porque vale muito a pena. Porque o que vem dele, homem nenhum pode te dar. Eu sei que muitas situações da nossa vida nos fazem desestabilizar. E quando a gente se arremete à correção de Deus, e eu já vou terminar, não é só pecado. Não é só pecado. Você não louva mais com amor. Você não tem mais prazer em estudar. Você não tem mais prazer em avançar. Você não tem mais prazer no reino de Deus. Você não tem mais prazer de orar. Só que, meu irmão, nós fomos chamados para ser a luz do mundo e o sal da terra. Então o Senhor quer te usar. O Senhor quer me usar. Mas para isso a gente precisa ser um vaso nas mãos do oleiro. Eu ia trazer aqui Jeremias capítulo 18, mas fica para uma próxima oportunidade, não tem problema nenhum. Porque assim como um vaso na mão do oleiro, nós somos nas mãos do nosso Deus. Por isso confie nele. E não confie só da boca para fora. E não confie só enquanto os outros estão olhando. Não. Confie quando ninguém estiver olhando. Confie quando nem mesmo você tem a certeza de que vai dar certo. Confie. Confie. Porque o Senhor tem muito mais para fazer nas nossas vidas. Amém, irmãos?
Até aqui o Senhor me conduziu. Antes de descer, eu gostaria de nós fazermos uma breve oração. Gostaria que você inclinasse a sua cabeça, fechasse seus olhos. Talvez alguns aqui jamais saberão o que é isso. Como eu disse para o nosso pastor Wilde, é uma palavra muito específica. Mas é um ponto muito difícil porque nós não queremos lidar com ele. Mas eu creio que o Senhor nos trouxe aqui essa manhã, seja para nos consertar, seja para nos alertar, seja para nos preparar para posições futuras. Eu creio que o Senhor nos trouxe aqui essa manhã para quebrantarmos o nosso coração. Creio que o Senhor nos ama incondicionalmente. E muito mais do que Ele pode fazer com a tua vida, é o que Ele pode fazer nas nossas vidas. Muito mais profundo é quando o Senhor entra dentro do nosso coração, do que quando Ele nos usa para entrar em outro coração. Mas para que isso aconteça, nós precisamos estar na posição correta. Para que isso aconteça, nós precisamos ser os verdadeiros humildes de espírito. Para que isso aconteça, Deus tem que tocar em nós. Por isso eu oro, Pai, graças te dou em nome do Senhor Jesus, Pai. Porque o Senhor tem levantado os seus profetas nas nações. E profeta não é aquele que profetiza carro, profetiza viagem, profetiza riquezas. Não, profeta é aquele que declara a palavra do Senhor e exorta o seu povo para que volte-se para ela, Deus. Muito obrigado, Senhor, pela misericórdia que o Senhor tem tido. Se nós estamos fazendo algo que está vindo do nosso próprio coração, que nós possamos erguer as nossas mãos agora, Senhor, e pedir perdão, entender o seu chamado, entender a sua palavra, e que nós possamos a partir de agora, Senhor, fazer de todo o nosso coração. Se nós não ouvimos no passado, Senhor, e agora nós estamos passando por momentos difíceis, que nós possamos confiar em Ti, Deus. Que nós possamos confiar em Ti, para ver o Senhor nesse cativeiro. Eu oro, Senhor, e entrego a sua igreja. Eu oro e entrego, Senhor, cada coração aqui diante do Senhor. Porque eu sei que grandes coisas e muito mais coisas o Senhor fará no nosso meio. É no nome de Jesus que eu agradeço e te louvo. Amém.